Olá pessoal, Câmara Aberta de hoje fala sobre alcoolismo. Um levantamento divulgado pela Organização Mundial de Saúde mostra que a média de consumo de bebida alcoólica por pessoa no Brasil é maior do que a média mundial. Globalmente, a estimativa é de que pessoas com idade a partir de 15 anos consumam o que seria equivalente a 6,2 litros de álcool puro por ano. Aqui no nosso país, essa média sobe para 8,7 litros por pessoa. O abuso no consumo de álcool e as consequências individuais e coletivas estão em pauta no programa de hoje. Quem nos esclarece o assunto é o psicólogo Frederico Almeida. O Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Doutor Frederico, também muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu agradeço. Doutor, quando a gente fala em alcoolismo, a gente está diante de uma questão cultural, já que acho que o adolescente já começa a entender álcool, a relacionar álcool com diversão, com alegria, com festa. Quando nós falamos alcoolismo, né? Alcoolismo como doença, hoje em dia ela já está catalogada, né, no Código Internacional de Doenças, então pode ser considerada uma doença, mas assim, o aspecto do álcool é muito cultural na nossa, né, no Ocidente de uma forma geral. Se eu vou fazer uma festa sei lá, batizar um filho, eu faço o convite aos meus amigos, porém eu tenho que oferecer bebida. Então, é uma coisa bastante cultural, né? As pessoas vão achar, né, estranho, bastante estranho, se um batizado ou uma festinha né, for acompanhada apenas por suco. Sim. E aí entra a questão do bom senso no uso dessa bebida alcoólica, né, doutor? Isso. Que muita gente não tem, infelizmente. Exato. Né, beber moderadamente, enfim, ter aquela prevenção, né? Hoje em dia, a gente assiste na TV a propaganda da bebida alcoólica, tá lá os grandes artistas de axé, uma música bonita, as mulheres de biquíni, a propaganda Isso. é muito bonita, né? Por isso que entra essa questão cultural. Eu gravei recentemente um programa sobre tabagismo com o doutor Sebastião Gomes, e ele explicava o quanto as leis proibindo publicidade, né, foram fechando o cerco em cima do tabagismo. Isso não aconteceu com o álcool. O senhor acredita que pode, em algum momento, acontecer também? Eu acredito e espero que isso venha acontecer num futuro que eu espero que seja bastante breve. Vai ser difícil, mas já existem algumas vozes no Congresso Nacional que falem sobre essa questão de que seja... Claro que proibição, lei seca, eu acho que não é a melhor. Porém, algumas dificuldades no conseguir a bebida, né? Nós já temos alguma coisinha, tipo, menores de 18 anos não podem consumir bebida alcoólica ou não podem ir ao bar comprar uma bebida alcoólica. Porém, a gente sabe que essa lei também é frequentemente, né, transgredida, enfim. As pessoas chegam lá e pegam a cerveja, é para o papai e tal, e leva essa cerveja. As pessoas não têm a dimensão de que aquilo pode ser um crime. Você está transgredindo uma lei, né? Então, assim, mas eu acredito que já exista isso. E você falou aí na questão da mídia, da propaganda, como isso é importante, né? Que hoje em dia, inclusive, você vai assistir o futebol aos domingos e tal, e aparece lá no cantinho da TV a marca lá de uma cerveja ou a marca lá de uma outra bebida. Aquilo é uma mensagem subliminar. Ali me induz... mesmo eu sem vontade, de ir ao freezer lá, à geladeira e consumir uma bebida. A gente tem uma campanha bem interessante, eu vou pedir para a gente mostrar esse vídeo, vou até me corrigir, foi o doutor Sebastião Costa que a gente gravou sobre tabagismo. Vamos ver essa campanha que relaciona exatamente essa questão de felicidade ao álcool, só que ela traz uma visão diferente. Vamos assistir. Vira um copo, que beleza, hoje a noite vai virar. Viva os amigos na mesa, bons motivos pra brindar. No boteco tudo é festa, alegria está no ar. Vamos juntos, vamos nessa, não tem hora pra parar. Vai a noite inteira até o sol raiar. Vamos juntar a galera, vou fechar o bar.
bebida alcoólica que a propaganda não mostra. Conheça os riscos, seja responsável. Eu acho fantástica essa propaganda, doutor, porque a musiquinha é o tempo todo falando da positividade. As imagens mostram que tem um outro lado envolvido, Isso. né? E o grande problema é que nós não pensamos nesse lado, né? Nesse lado trágico, né? Não, algumas pessoas, muitas pessoas colocam, inclusive, não, eu dirijo melhor quando eu bebo alguma cerveja, não, para ficar bêbado não, mas eu bebendo alguma cerveja, eu dirijo muito melhor porque eu tenho mais cuidado. E isso é um engano, gente. Quando nós consumimos, naturalmente, algo no nosso organismo começa a baixar, reflexos, enfim, atenção, muitas coisas baixam. Basta uma cerveja, não vá pensando em você se embriagar, não. O embriagado, ele não pega o carro porque ele não pode pegar o carro. Mas aquele cara que toma 2, 3, 4 cervejas, esse é o grande risco. É ele que vai achando que está bem, vai deixar os colegas em casa e aí acontecem as grandes tragédias que nós vemos todos os dias. Eu trabalho também no Hospital de Trauma, e eu vejo a força que isso tem de destruição. Quer dizer, tem aquela história, comigo não vai acontecer. O brasileiro bota isso na cabeça, bota isso na cabeça. Foram só 4 cervejas, dá para ir dirigindo, dá pra ir, e acaba essas estatísticas de acidentes e de brigas e de outros tipos de mortes. Aí, falando nisso, vem a questão da lei seca e as pessoas colocam lá no seu celular, né? Aqueles dispositivos, aqueles aplicativos. Na rua fulano de tal tem lá blitz. Rapaz, isso é terrível, rapaz. Aquilo ali você tá orientando os caras que eles dirijam sob efeito e um dia ele vai cruzar no seu caminho. A gente nunca pensa nisso, que um dia essa pessoa pode cruzar no meu caminho, no caminho da minha família. E aí? O que é que eu estou fazendo? Fica claro aí, doutor, que é uma guerra cultural imensa para se vencer, né? Porque a cabeça da própria população achando normal certas atitudes. Isso. Para a gente entender o mal que o álcool faz individualmente, doutor, quem ingere uma grande quantidade de bebida, como é que o organismo reage? O que é que está acontecendo com o corpo ali? Olha, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, quando você começa a beber, mas Fred, às vezes eu bebo e fico alegre. Por quê? Porque a bebida começa a adormecer, começa a deprimir as primeiras instâncias do nosso córtex cerebral. E depois vem, aí você começa, as primeiras instâncias, a nossa censura. Então, você é um cara tímido, você começa a ficar mais falante, você começa a conversar mais, você começa, tá entendendo? E ela vai, e você vai bebendo, vai continuando a beber, e essas coisas vão se agravando, você vai ficando mais alegre, você vai ficando mais inoportuno, você vai começando a contar piadas fora de um contexto daquele ambiente, e aí você continua a beber, daqui a pouco a fala começa a ficar arrastada, pastosa, daqui a pouco o caminhar vai se tornando difícil. Nesse momento, os reflexos, você já não... Eu vi até uma estatística certa vez que uma pessoa sem beber, ele reage o seu reflexo, ele reage em 0,5 milímetros, segundos, né? Quando a gente bebe, basta uma cerveja, esse reflexo já vai para 20 segundos. Veja, 20 segundos, num momento, é muito tempo. Mas você dizer 20 segundos na Fórmula 1 é uma eternidade. Quer dizer, na direção mesmo, isso vai influenciar muito. Muito, né? muito. Doutor, tem uma época mais comum de alguém se tornar alcoólatra? Ou isso pode acontecer, por exemplo, eu nunca bebi na minha vida e depois dos 50 anos acabei exagerando e estou alcoólatra? Isso pode acontecer? Pode sim. Existem muitos casos de pessoas que desenvolveram o alcoolismo após os 60 anos, após a aposentadoria. Ou seja, aquela pessoa que já tem uma suscetibilidade aos efeitos do álcool e de repente ele entra em contato com aquela substância, naturalmente aquela substância vai acarretar em satisfação para ele, em prazer, e aí ele vai tender a repetir essas doses, e, naturalmente expõe o organismo a desencadear uma dependência. Embora que, assim, geralmente nós começamos a beber por volta dos 14, 15 anos, quando a gente começa, né, sair do ensino médio, faculdade e tal, é quando a gente conhece mais as bebidas.
Porém, essa bebida vai ter um longo trajeto na nossa vida, né, de cerca de 10 anos, para que a gente possa desenvolver o alcoolismo, a dependência do álcool. Então, assim, tem um período bastante grande, de 8 a 10 anos, para que a gente possa desenvolver essa dependência. Claro que na suscetibilidade, na pessoa que já tem mais de 60 anos, naturalmente o seu organismo está mais fraco, está mais, entendeu? Está mais debilitado, e essa dependência se torna visível em 5 anos. O que caracteriza um alcoólatra, doutor? Tem que beber todo dia? Ou quem passa a semana sem uma gota de álcool e no fim de semana bebe muito, também caracteriza? O que de fato, que fatores são esses? Não, quando nós falamos em alcoólatra, né, seria o dependente do álcool. Existem critérios que definem essa dependência, né? O CID, ele coloca seis critérios que você tendo 3 deles, sendo positivo, já posso lhe dar um diagnóstico de alcoolismo, né? Que são aumento da tolerância, aparecimento da síndrome de abstinência, diminuição do repertório do beber, ou seja, você começa a beber num local, sei lá, num local adequado para você e termina você bebendo todos os dias lá sei lá, na rodoviária ou num quiosquezinho que você, entendeu? Então, assim, essa é a diminuição do repertório. E também, assim, você visualiza os efeitos deletérios do álcool, mas mesmo assim você não tem forças para interromper aquele processo, né? Então, assim, são alguns desses critérios que, sendo positivo, ele vai me dar com segurança que eu possa diagnosticá-lo de uma pessoa dependente do álcool. O que leva, doutor, na maioria das vezes, alguém a se tornar um alcoólatra? Eu fico imaginando que, até a gente também falou isso no programa sobre tabagismo, a tentativa de fuga a algum problema, a um trauma que a família passou, a um fim de relacionamento, tem a ver com o álcool também? Tem a ver, são eventos importantes na nossa vida. Mas, assim, o que eu acho que pode levar uma pessoa à dependência, acima de tudo, é o experimentar aquela substância, né? Porque se eu experimento uma substância, eu posso até só ficar naquela experimentação, não ir muito além daquilo ali, né? E eu posso experimentar e aquela substância me dá um grande prazer, uma grande satisfação, e aí eu vou começar a utilizá-la naturalmente de forma mais, entendeu, abrupta, enfim. E aí eu posso, com certeza, desencadear um processo de dependência. A gente quer entender mais sobre esses perigos do alcoolismo no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. Fica por aí que a gente volta já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara.
Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre alcoolismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro consome mais bebida alcoólica do que a média global. Nosso convidado é o psicólogo Frederico Almeida. Doutor Frederico, se a gente identifica na família algum alcoólatra, alguém que está com as características que o senhor falou, como a gente pode ajudar essa pessoa? Que caminhos são esses? Eu aconselharia que você levasse essa pessoa a um profissional, né? A uma instituição que soubesse cuidar disso. Muitas vezes nós fazemos isso como a última coisa. Não tem mais para onde eu correr, aí eu vou a um médico, eu vou a um psicólogo, ou eu vou a um CAPS. Porém, isso deveria ser a primeira coisa. Ao notar que a pessoa está desenvolvendo, está bebendo muito, entendeu? Que ela fosse imediatamente a uma instituição de saúde, ou a um médico, ou a um psicólogo, para que ele pudesse tratar. Porque quanto mais demora, mais problemático fica a recuperação dessa pessoa. Mais problemático. A primeira reação, às vezes, é ou fingir que o problema não existe, da própria família, não é, doutor? Ou ficar evitando, tentar aconselhar, tentar, às vezes, falar mais sério. Mas, quer dizer, a busca pelo profissional é o melhor caminho mesmo. É o melhor caminho, porque ele vai conhecer, ele que conhece os meandros do problema, ele sabe melhor intervir, enfim. Porque, inclusive, assim, até a gente chegar a isso, muitas vezes nós barganhamos, entendeu? Nós prometemos, nós passamos alguns dias sem beber, tá entendendo? Fazemos muitos movimentos, e esses movimentos não são com intuito de engano, não. Eles são sérios. Ele consegue passar alguns dias sem beber, porém, ele não permanece. Naturalmente, lá na frente, ele vai, toma outra, e aí volta tudo ao normal, volta tudo aos problemas todos acontecerem de forma volumosa. Quer dizer, a força de vontade do cidadão que precisa parar é o que é o fundamental aí. Óbvio que tem que ter uma família ao redor, né, dando o apoio, mas se ele ali não quer parar, não vai funcionar, imagino eu. Embora que hoje os CAPs, as instituições que cuidam disso, já existem, nós já estamos preparados assim, para clarificar esse caminho, mesmo na negativa da pessoa, mas nós temos como fazê-lo com que ele se enxergue, com que ele veja o que é que está acontecendo com ele e com a maneira com que ele está bebendo. Né? Naturalmente, isso não se dá do dia para a noite. Eu acho que isso aí talvez seja a pior coisa. Né? Isso se dá ao longo de um processo. Há uma estimativa de tempo para alguém dizer estou livre do álcool ou não? Ele pode precisar a vida toda de um acompanhamento psicológico, de reuniões com alcoólicos anônimos, por exemplo? Eu acho assim, a vida toda, talvez assim, de forma periódica, né? De forma periódica, eu acho que ele vai precisar, sim. Porém, assim, a gente sabe que quando se instala a dependência, eu já vi vários casos, né, de pessoas que pararam por 30 anos e que pensavam que estavam já livres daquela situação e pensaram na possibilidade de voltar a ingerir, mesmo que de forma muito regrada, uma cerveja, ou um vinho, ou uma champanhe. E essas pessoas fizeram essa experiência, naturalmente, num belo dia, porém, logo depois, quando findou o mês, ele já estava bebendo como há 30 anos atrás. Há motivos físicos para uma recaída assim? Ou é psicológico mesmo? Os motivos, assim, são mais psicológicos, né? Ou seja, nós criamos, muitas vezes, a intenção de eu beber, eu já crio um motivo, né? Eu já favoreço, porque ninguém está cuidando de mim, porque as pessoas falam que eu estou assim, porque as pessoas estão me vigiando, né? Então, assim, eu crio um motivo. Eu crio um motivo para recair, né? Mas existem também motivos orgânicos. Né? Existem motivos orgânicos. Uma doença, um acontecimento muito grave na vida da pessoa, isso pode ser um motivo. Uma perda afetiva, isso pode... A gente pode... Não é que sejam motivos, estamos falando, não é que sejam motivos, mas a gente pode considerar isso um motivo para que eu possa, digamos assim, desistir da minha sobriedade. Doutor, e como é que funciona o tratamento? Como é que se é aconselhado um cidadão que está empenhado em parar de beber? Temos diversas
ações para que isso aconteça, né? Temos os acompanhamentos individuais, temos os acompanhamentos em grupo, né? Os alcoólicos anônimos, enfim. Nós temos na sociedade diversos equipamentos que podem e que facilitam esse esclarecimento e que desencadeia no indivíduo a vontade de querer recuperar, né? Então, assim, os grupos, eles falam muito de estratégias, né? Os alcoólicos anônimos, quando ele chega lá e que tem um padrinho que vai auxiliá-lo naquele momento, muitas vezes a gente tem aquele momento assim de pesar e a gente pensa em beber. E os alcoólicos anônimos, muito inteligentemente, colocaram os padrinhos. Se você ligar lá para o padrinho vai saber que você está em risco e ele diz, rapaz, aguarda um momentinho aí que eu chego já, já. Pronto, esse é o tempo suficiente para que você não vá ingerir o primeiro gole, né? Já nos equipamentos que são, digamos assim, propostos por profissionais, existem estratégias de enfrentamento de determinadas situações, porque é difícil a gente prever assim, em 30 anos você pronto, 30 anos você nunca mais vai beber. Por quê? Porque existem situações em que a gente não sabe lidar com essas situações. Então, ao não saber lidar, eu busco uma forma mais fácil. E muitas vezes a coisa mais fácil é o álcool. Por quê? Porque eu já tinha isso na minha vida. Então, essas estratégias funcionam muito bem também. Além disso, tem um suporte medicamentoso, né? Existe hoje medicamentos bastante eficazes nessa questão de tirar a compulsividade, enfim, né? Mexer nessa situação. Às vezes é necessário internamento, doutor, e em que situação seria essa? É necessário internamento, sim. Acolhimento, né? Nos CAPs seriam acolhimentos, né? Nos hospitais, internamentos. Que o acolhimento que o senhor fala o cidadão dorme lá? Dorme lá no CAPs, por 24... Ele tem um período de 0 a 14 dias que ele fica no CAPs, dormindo, comendo, enfim, e participando dessas atividades. Eu coloco que necessita disso, Maior, porque muitas vezes você precisa dessa parada, nem que seja obrigatória. Tirar você daquela roldana, daquele redemoinho que é beber, acordar, acordar, beber, acordar, beber, entendeu? Essa roldana. Nós precisamos quebrar esse ciclo para que depois você comece a ver o que está acontecendo na sua vida. E aí é onde entram as estratégias, onde entra o acompanhamento individual, onde entram os grupos, nesse esclarecimento. Mas para esse esclarecimento você entender, você tem que estar sem beber. A gente tem aí mais um vídeo, né, de campanha sobre o alcoolismo. Vamos dar uma olhada. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá para esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Toca a gente assim emotivamente, né, doutor? Porque uma bobagem que é o exagerar no álcool pode acabar resultando a gente perder uma pessoa próxima, né? A violência no trânsito talvez seja a principal delas, como a gente já comentou. E esse tipo de campanha, doutor, imagino eu, que deve vir acumulando um efeito positivo na sociedade. O senhor tem percebido isso? Tenho percebido isso. Eu acho que, assim, essas coisas devem acontecer mais, né? De forma, inclusive, assim, mais abundante. Eu acho que isso deva estar sempre na mídia, sabe, Mael? Porque é através delas que nós vamos começar a pensar sobre. E se eu refletir, naturalmente, eu mudo o meu comportamento. Doutor, tem reações diferentes de pessoas que exageram ali no álcool? Umas ficam mais agressivas, outras mais alegres ou mais soltas, como o senhor falou no primeiro bloco. Isso depende de quê? Da personalidade de cada um e o álcool vai agir em cima disso? Isso depende do jeito de ser, da personalidade de cada um, porém também depende da quantidade de ingesta, né? Então, assim, se você ingerir mais, mesmo você não tendo uma personalidade beligerante, você vai, muitas vezes, se tornar agressivo, devido àquele torpor que o álcool, né, acarreta no seu sistema nervoso central.
Recaídas são normais, doutor, para quem está tentando se livrar? São normais, né? Assim, eu acho que a recaída, ela é muito ruim do ponto de vista do paciente, do usuário. Né? Puxa vida, eu me comprometi tanto com aquele tratamento, porém, recair, quer dizer, eu sou um fraco, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e que na realidade não é. A recaída, ela tem um efeito terapêutico também bastante positivo, que é que eu possa estabelecer o meu limite. Rapaz, olha, eu posso ir até aqui só, eu não posso mais estar fazendo a ingesta, porque eu sei que nessa ingestão eu vou recair tudo, vai começar tudo de novo na minha vida. Então ela tem esse grande lado terapêutico, né, de estabelecer em você mentalmente uma fronteira, né, até onde eu posso. Quem está tentando parar, a gente tem o endereço dos Alcoólicos Anônimos, não é isso? Aqui do centro da capital, vou pedir para colocar aí. O fone é o 3222-4557, lá na rua Padre Meira, 35, sala 306, no centro de João Pessoa. Essa é uma das possibilidades, né, para quem está tentando aí parar desse vício. Os CAPs, tem vários na cidade também, doutor, que podem ser procurados. Podem ser. Principalmente assim, os CAPs que tratam de álcool e outras drogas, né? Esses são bastante especializados nesse contexto, né? O que o senhor trabalha, acho que a gente tem um número aí, vou pedir para botar na tela também, que é o CAPS AD3. O fone é o 3218-5902. Os CAPS têm a ver com a localização da cidade ou um cidadão de qualquer bairro pode procurar os CAPS? Pode procurar qualquer bairro, porque o nosso pertence ao Estado, né? Mas mesmo assim, devido a poucos CAPs ainda existentes, eu acredito que toda a demanda seja para o CAPS AD3 da Sinésio Guimarães e o CAPS AD3 do Davi Capistrano, que é o do Rangel. Doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma orientação, principalmente para os pais que estão com filhos chegando na adolescência, já que a gente discutiu esse programa inteiro, essa questão cultural. Como é que esses pais devem passar a noção de bebida, de excesso de álcool para esses adolescentes? Eu acho assim que muitas vezes nós evitamos esse diálogo, falar sobre droga com os nossos filhos, porque nós pensamos que isso vai atiçar nele um pensamento, e aí é uma curiosidade que lá na frente ele vai usar e tal, e que na realidade não é bem assim. Eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre drogas com os nossos filhos somos nós, porque nós vamos saber, naturalmente, dar a informação correta, porque se meu filho não tiver a orientação que eu der, ele vai perguntar ao amiguinho dele que usa. E o amiguinho dele vai falar mil maravilhas do cigarrinho lá de maconha, da pedra do crack ou da cervejinha, né? Naturalmente, a curiosidade vai despertar no meu filho aí realmente esse uso. Puxa vida, é mesmo essa substância assim? Então eu vou tentar experimentar para ver se é mesmo como você fala. Então, a orientação do pai não. O pai vai saber. E outra coisa, no caso de um uso problemático, certa vez eu fui a um congresso internacional aqui em Recife e David Marlatt, né, um grande pesquisador da área, né, ele esteve aí em Recife e houve lá um sorteio, eu fui almoçar com ele. A esposa dele é até brasileira. E lá no almoço eu perguntei, professor Marlatt, o que é que faz o homem deixar a droga? Né? E ele olhou, eu pensava até que ele ia me dar uma aula de tratamento, de abordagem e tal. E ele disse, doutor Fred, é o amor. Né? É o amor. Não me decepcionei com essa resposta, porque é o amor. Mas não é o amor daquele que eu quero, eu lhe dou. Não. É o amor responsável. Né, de orientação e de estabelecimento de limites. Então, que nós saibamos conversar com nossos filhos. Informação nunca é demais, educação nunca é demais, e ao longo de gerações a gente consegue reverter isso. Pode até demorar, mas a gente tem que começar em algum momento. Temos que começar em algum momento. Doutor? Muito obrigado pela presença aqui hoje, por esses esclarecimentos todos. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Mael, e obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas você sabe que pela internet estamos sempre em contato. Na nossa fanpage TV Câmara JP é possível rever nossos programas, sugerir pautas.
Passe por lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.